Bom, então vamos lá. Primeiro, esclarecendo a minha linha de raciocínio. Eu não analiso ah, governos e etc. Assim, putz, ó, o político, seja lá quem for, ó, ele fez um tweet Y, senão a gente cai naquela. Para pegar o exemplo Trump aqui, a gente cai naquela argumentação do Orange Man Bad. Ah, ele falou uma coisa que eu não gostei. Ah, ele é meio histriônico nas suas falas. Se a gente fosse apegar a esse tipo de minúcia, ninguém serve para nada nunca. Outro contexto importante. A gente tem que analisar as coisas, creio eu, comparativamente, e não no seguinte sentido. Vamos pegar aqui a régua universal perfeita e analisar. Claro que isso pode ser feito e, eventualmente, isso até tem algum espaço, mas a gente tem que comparar com a realidade. Né? Então, poderia ter feito um trabalho melhor em virtualmente tudo? Sim, provavelmente, mas isso é verdade para o Trump, como é verdade para literalmente qualquer um. Uma terceira coisa, algo que precisa ser, é óbvio que alguém com um ponto de vista de esquerda, liberal, eventualmente até libertário, pode não analisar certas atitudes do Trump com uma, não pode não fazer uma avaliação positiva. Entretanto, para a agenda conservadora e de simpatizantes do livre mercado, a gente pode desenvolver isso ao longo, né, o que é full livre mercado, simpatia ao livre mercado, etc, etc. A gente pode estabelecer gradações disso, mas Donald Trump nomeou juízes conservadores para a Suprema Corte e nomeou juízes em diversas outras instâncias. Então, na ótica de um conservador, isso é positivo. Na ótica de alguém de esquerda, não é, evidentemente. Mas estamos fazendo aqui uma análise. Nomeou juízes conservadores para a Suprema Corte. E, na verdade, quando a gente fala de juízes conservadores, a gente está falando de juízes originalistas, né? Como eles se referem lá nos Estados Unidos. São juízes que vão ficar presos ao texto da lei e não a querer inserir na lei aquilo que eles desejam ver nela. Né? Então isso é muito importante no sentido de um cumprimento de uma agenda conservadora, e o Donald Trump fez. A economia bombou aí por diversos anos até o surgimento da pandemia. Nós tivemos, inclusive muita gente falava, inclusive pessoas que não são simpatizantes do Trump, que a eleição seria muito mais fácil sem o contexto da pandemia por causa da economia. Então, no pacote da agenda conservadora, nomeou juízes conservadores, cortou fundos para instituições que promovem o aborto, demoveu processos que estavam sendo propostos contra uma instituição de freiras que se nega a promover o aborto, né? Isso é uma coisa bastante importante. Se a gente pensar em contexto de Estados Unidos, onde estão tentando obrigar o confeiteiro cristão a fazer bolo para pessoas cuja fé é contradita por isso. Então, esse tipo de atitude eu acho que é muito importante. Então, assim, o Trump cumpriu as suas promessas. Se você gosta dessas promessas ou não, é uma outra questão. Mas que ele, de fato, cumpriu, que ele fez muito por uma agenda que a gente pode chamar de conservadora. Ele fez, alguns pundits americanos já falam, inclusive, qual é a estatura do Trump dentro disso, né? Então, se a gente pegar presidentes conservadores ao longo da história, Lincoln, Reagan e o Trump, onde que o Trump estaria? Acima, abaixo, no meio? A coisa está em aberta. Mas o fato é que, em termos de entregar para uma agenda conservadora, o Trump foi muito, assim, eficaz, né? Cumpriu suas promessas, grande parte delas. E uma coisa interessante, isso da gente falar de brasileiro apoiar o Trump ou não apoiar o Trump, eu não sei se isso é uma espécie de lugar de fala, mas a gente tem a fala do próprio americano. Saiu uma pesquisa da Gallup que diz que 6 em cada 10 americanos, 62% dos americanos, se sentem melhor hoje do que eles se sentiam há 4 anos atrás. E se a gente for pensar no caso de 2012, no Obama, 52% dos americanos diziam naquele momento que eles se sentiam piores do que quando o governo Obama começou. Então, assim, é uma linha de raciocínio que eu não gosto de ir. Mas se a gente quiser ir por essa linha, né, isso inclusive coloca algumas, não sei se vai ter uma pergunta sobre pesquisas, mas isso insere uma discussão interessante a respeito de pesquisas também, né? Se quase 60% dos americanos dizem que estão melhores do que estavam, até onde
eleitores moderados, eleitores independentes vão se motivar, não digo a votar no Trump, talvez não, provavelmente não, mas até onde eles vão se motivar a votar no Biden, né? Porque a gente fica muito preso na bolha da rede social e é muito aquela argumentação do Orange Man Bad. Ah, ele disse uma coisa que eu não gosto, etc. André, seu tempo acabou. Seu tempo acabou.